Fala, gente. Felipe aqui mais uma vez. Passar para vocês aqui como é que a gente pode estar prevendo a quantidade de vendas através de publicações que a gente faz. Por exemplo, no, no Instagram, né? Então, a previsão ela funciona da seguinte forma: através de dados passados, a gente consegue prever dados futuros, né? Isso funciona em diversos ambientes. A gente vai fazer mais ou menos aqui uma inteligência artificial no Excel, né? Algo que a gente pode estar prevendo, né? Se preparando aí para as nossas vendas. Então, como modelo, eu pus aqui uma empresa de picolé, né? UX Picolé. E essa tabela aqui eu registrei as seguintes situações, né? Eu registrei aqui que quando eu faço 10 publicações, eu tenho 33 vendas. E assim sucessivamente, né? Registrei que quando as publicações eu tive 38, com 11 tive 30, 12, 40. Então, eu registrei uma série de situações para que depois eu entendesse como estava funcionando. Então, como é que a gente faz esse tipo de análise? Então, antes de mais nada, a gente precisa ver a relação que tem entre publicação e vendas. A gente precisa saber se a relação ela está bem alinhada uma com a outra, né? Se existe realmente uma relação entre as duas variáveis, entre publicação e vendas. Para assim, a nossa ideia, o nosso sistema aqui, ele funciona perfeitamente. Então, como que a gente faz esse cálculo? A gente fez esse cálculo da seguinte forma: eu pus até aqui a correlação e pus aqui também uma escala, por exemplo, se esse cálculo que a gente fizer, ele der -1 ou 1, então tá ótima. Se der -75 ou 0,75, tá boa. E assim sucessivamente, né? Quanto mais perto de 1 ou -1, então a correlação é, é bem, é bem visível, né? É bem viável a gente fazer essa previsão, né? Então, se a correlação ela for ruim ou péssima, aí não vale muito a pena a gente estar fazendo esse cálculo, essa previsão, porque a margem de erro é muito grande. Então, vamos lá estar fazendo essa correlação. Então, o Excel ele tem uma fórmula que nos dá esse tipo de situação. A gente faz igual a correl, não tab. A primeira matriz, eu posso pegar aqui a primeira coluna, publicação, ponto e vírgula, a segunda coluna, vendas, e fecho parênteses. Olha aí, então a correlação entre as duas variáveis é muito boa. Pode ver que é quase perto de 1, né? 0,92. Então, perfeito, né? Perfeito. Então, a nossa previsão ela vai ser bastante assertiva. E outra coisa que a gente pode fazer também, para a gente ter ideia de como está essa correlação, a gente pode inserir aqui um gráfico de dispersão. Seleciono as duas colunas, eu venho aqui em inserir gráficos recomendados, e aqui ele já me seleciona o gráfico de dispersão, que facilita a gente entender o quão disperso está esses dados, né? Como o próprio nome diz, gráfico de dispersão. Vamos mudar aqui o gráfico para ele ficar um pouquinho mais apresentável. Vamos colocar esse aqui, esse gráfico aqui. Então, aqui, né, a gente já vê que há uma certa tendência aqui dos dados. Então, cada bolinha dessa aqui, ela representa uma linha dessa minha tabela, entendeu? Então, cada linha dessa tabela aqui representa uma bolinha aqui. Então, a gente vê que tem uma certa tendência aqui de subida. A gente pode até inserir aqui uma linha de tendência para essa situação ficar mais clara. Posso aqui no mais, venho aqui, procuro aqui linha de tendência e olha aqui.
a linha já me dizendo aqui que esse gráfico, com o passar do tempo, ele tende a subir. Vou mudar aqui a cor. Pronto. Perfeito. Perfeito. Então, a gente vê aqui que tem uma certa correlação entre as duas variáveis. Então, quanto mais publicações eu faço, mais vendas me ocorrem. Então, vamos pegar um aqui aleatório. Então, aqui, esse ponto aqui, ele me diz o seguinte. Ele me diz que com 42 vendas, com 42 publicações, eu fiz 64 vendas. Então, quanto mais publicações eu faço, mais vendas eu consigo efetuar. Mas o nosso ponto é o seguinte: se eu fizer aqui, de acordo com essas informações que eu tenho, se eu fizer 100, 100 publicações, quantas vendas eu vou efetuar? Então, a gente pode estar fazendo esse cálculo. Cálculo muito simples. Vou pôr aqui 100, com 100 publicações, quantas vendas eu consigo fazer? Lembrando que isso só é possível porque a correlação aqui ela está bem próximo de ótima, tá? Entre boa e ótima. Então, correlação perfeita para que a gente esteja efetuando, né, esse tipo de cálculo. Então, aqui a gente pode utilizar também uma fórmula que é chamada de previsão linear. Igual a previsão, procura aqui previsão linear, você bota previr, o Excel já nos dá aqui algumas opções, procura previsão linear, dá um tab e seleciona aqui X. O meu eixo X é a coluna publicação. Então, eu posso inserir 100 ou eu vou colocar justamente essa minha célula aqui, F3, porque eu posso estar mudando a quantidade de publicações que automaticamente ele vai me dar, através dessas publicações, quantas vendas eu terei. Então, ponho a célula F3, que é onde eu vou inserir a quantidade de publicações, ponto e vírgula. O meu eixo Y, que é vendas, o eixo de vendas, aqui seleciono a coluna vendas. Após, eu ponho aqui o meu eixo X, fecho parênteses e dou Enter. Então, olha aí. Então, esse meu modelo aqui, né, de previsão, ele me diz o seguinte: se eu fizer 100 publicações, eu terei 122 vendas. Né? Então, um ponto importante para quem negocia, para quem não registra aí o seu dia a dia no comércio. Então, fica a dica para a partir de hoje começar a inserir essas informações e você pode estar prevendo. Vamos aqui, se por exemplo eu fizer 200 publicações, então eu posso fazer 218 vendas. Lembrando, gente, isso é uma previsão, não é? Isso é uma previsão. Né? Lembrando aqui que tem uma correlação de 0,92, né? Entre as duas variáveis. Então é bem próximo aí de a gente, quando fizer 200 publicações, eu ter mais ou menos 218 vendas, né? Lembrando que essa previsão ela é feita de acordo com o cálculo de regressão. Né? Então, se a gente fosse estender essa linha e chegasse até 60, 70, 100, 200 publicações, o meu eixo Y aqui de vendas bateria 218, teria uma bolinha aqui no 218, na linha 218, e também aqui na coluna 200, exatamente em cima dessa linha verde. Então, esse cálculo ele me diz isso. Então, vamos aumentar as vendas aí, os cálculos, né, através desse simples modelo que pode nos dar uma resposta rápida, uma resposta simples, desde que eu tenha meus dados todos registrados, tá bom? Então, fica a dica aí para que a gente possa estar registrando, né, estar calculando para vender mais, né? Independente do tipo de produto que você negocia, tá bom? Então, abraço a todos.